Olá, eu sou o professor Laci Marcos Dias e eu estarei com você nessa disciplina apaixonante do curso de Direito, que é Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Eu tenho a honra de estar trazendo a você o conhecimento sobre as origens e a história, além das principais legislações aplicadas no Brasil, das relações internacionais. Eu vou conduzi-los nessa jornada em 6 momentos que são divididos o nosso curso. Dentre eles, na primeira parte, nós vamos estudar o direito internacional público, a origem, as relações das sociedades, a formação do direito e tudo o que ocorre na esfera dos estados e das organizações internacionais relacionadas com a soberania e as necessidades multilaterais de cada um dos estados. No segundo momento, nós vamos estar estudando o direito internacional privado, que são as relações dos particulares em estados diferentes, como são essas leis, como o Estatuto do Estrangeiro no Brasil recepciona a pessoa que tem necessidade de abrigo e que busca residir em nosso país. Então, vamos iniciar a nossa jornada. Lembrando, tenha sempre a sua referência bibliográfica, a Constituição e aquele livro de cabeceira que você pode escolher. Para esse curso, nós indicamos o professor Jacob Dollinger, que é um ícone do direito internacional privado, e também nós estamos adotando a seleta doutrina do Dr. Paulo Henrique Gonçalves Portela. Além de nos auxiliar também nessa jornada, o Dr. Marcelo Valera no direito internacional público. Então, vamos iniciar a nossa jornada ao conhecimento. Bem, no primeiro momento, nós estaremos estudando, como foi dito a vocês, o direito internacional público, que está dividido em 3 unidades. A primeira delas sobre a história e o surgimento do direito internacional público. Nós vamos estudar a formação das civilizações, a métrica entre os estados, como se deu na Idade Média, o surgimento, Egito Antigo, as questões dos papas, do Vaticano, qual a importância disso tudo, dessas relações, para se chegar ao conceito de direito internacional público, que é bem recente. Posterior, nós vamos estudar as fontes do direito internacional público, as convenções, os tratados, as resoluções, o que é feito entre os organismos internacionais que têm validade e como internalizar isso dentro do direito pátrio. Posteriormente, na unidade 3, nós estaremos vendo a organização da proteção internacional aos direitos humanos. Quais são os órgãos e sistemas de proteção desses direitos? Posteriormente, na unidade 2, nós estaremos vendo o direito internacional privado, que está dividido conforme a seguir estarei falando a vocês sobre noções gerais de direito internacional privado, o que é o direito internacional privado, quando surgiu, como ele funciona, quais as principais agentes e pessoas que praticam essas atividades de direito internacional privado. Logo após, estaremos verificando o ordenamento jurídico brasileiro sobre o estrangeiro no Brasil, o processo de homologação de sentenças estrangeiras, como é que o judiciário, como é que a aplicabilidade da lei de um país estrangeiro pode ser internalizada dentro do nosso país. Haja visto o famoso caso Robinho, que está em alta na mídia e também no judiciário, onde nós temos uma homologação de uma sentença de um país, Itália, condenando por um crime de violência sexual.
E nós vamos estudar, por fim, o Estatuto do Estrangeiro e a sua nova condição no Brasil. Nós tivemos algumas alterações no Estatuto do Estrangeiro e nós vamos verificar quais foram, o que mudou, como é visto o estrangeiro, como ele é recepcionado pelo ordenamento brasileiro agora, no século XXI. Então, sigam comigo, porque nós temos uma grande jornada rumo ao conhecimento. Iniciando os nossos estudos, nós vamos passar a conhecer a formação da humanidade. As relações entre estados, ela começa muito anterior ao século XX, ao século XIX. Ela remonta desde a antiguidade, quando as primeiras civilizações, Mesopotâmia, Babilônia, Egito, eles tinham necessidades em comuns e havia conflitos, guerras, e eles haviam a necessidade de tratar disso. Aqui não se trata basicamente de um direito internacional, mas de relações entre unidades autônomas e povos e culturas diferentes. Nesse embrião de formação da nossa atual sociedade, surge a escrita na Mesopotâmia, e ela influencia toda aquela região da Babilônia, os acádios, toda aquela parte do Egito antigo. Ela sofre uma grande transformação devido à administração de grãos, bens e também serviços, números de escravos que passam a ser ordenados pelo embrião do que futuramente seria o Estado. Mas essas organizações culturais, socio-religiosas, elas estão voltadas para as defesas internas e a captação de riquezas. E elas precisam fazer acordos entre elas. Elas necessitam trabalhar entre si políticas de paz, políticas de guerra, comércio, nascendo assim as relações que nós hoje chamamos de internacionais. Nessa época, podemos assim dizer, os tratados internacionais e os acordos que eram feitos entre esses povos, nós temos ali a região da Suméria, Babilônia, que tem um comércio muito forte. E essa criação das cidades-estados, das formações, ela ingressa o quê? Na formação de aliança militar, no domínio de território, produção de alimentos. E outro fator interessante, a condição do escravo, a condição relativa do ser humano do número de trabalhadores que nós temos, porque isso deveria ser contabilizado para o fornecimento da ração diária. Então, esse início de relação internacional se dá nessas cidades que vão surgindo. Posteriormente, a Grécia, o grande Estado antigo que traz para nós berço da filosofia, da diplomacia, da república, da democracia, a Grécia inova e dá um passo à frente, passando a ter acordos escritos entre aquelas unidades, cidades autônomas. Dentre elas, nós podemos ver que é estabelecido a mediação, a arbitragem, as tréguas olímpicas durante o período dos Jogos, as leis de guerras e as convenções. Dentro delas, nós temos ius ad bellum, que é o direito à guerra. E esse direito ele é colocado como uma forma de concepção, de modelo de como deve ser praticado aquele ato de luta e conflito. As diplomacias e as embaixadas dentro dos cidades-estados gregos, elas têm um poder muito forte. Haja visto que o diálogo, princípios morais, princípios éticos, eles nos remonta tudo isso e vai culminar esse crescimento desse pensamento em relação a povos e culturas diferentes dentro de Roma. Roma antiga, ela traz uma concepção de diálogo, de imposição e, ao mesmo tempo, também de absorção de conhecimento gigantesca.
formando um domínio, um império que durou praticamente 1000 anos. Nós observamos que Roma incorpora tratados, convenções, e dentre eles nós podemos ver o Tratado Feudus Cassium, que foi estabelecido pelas cidades de Roma e os países latinos, as regiões latinas que falavam latim, para uma aliança militar. O Tratado de Tárcios III, com Carlos Magno, em 781, depois de Cristo. Esse tratado com o Duque de Bávaro, o imperador Franco, reconheceu que a sucerania e a Baviera tinha garantido um tratado de paz entre os dois países. Tratado de Latrão, de 561, também foi um grande tratado internacional que nós podemos citar como origem desse pensamento plúrico de respeito à soberania, aonde o Império Bizantino e o Reino de Lombardo estabeleceu as fronteiras e territórios. O Tratado de Galdir, de 509 a.C., aonde Catargo e Roma colocaram fim a um conflito que já durava anos. O Tratado de Lutécia, da década de 50, depois de Cristo, foi um tratado muito importante, aonde estabeleceu-se a rendição dos povos da Galícia. Essa diplomacia e essa movimentação dos famosos embaixadores entre as regiões autônomas, as cidades-estados gregas e dentro da própria formação de Roma, ela dá uma grande formação de conhecimento e de capacidade de articulação que culmina em o corpus iuris, que é o corpo jurídico que nós temos hoje. O direito, tanto do Ocidente, ele é baseado em cima do direito romano. As fontes germânicas, as fontes francesas, as inglesas, eles têm uma base muito forte do civil law, que é de origem romana. O nosso Código Civil brasileiro, a formação do pensamento jurídico ocidental, ele se baseia muito em cima disso. Por quê? Porque foi Roma quem codificou o direito. Nós temos as formações dos cânones, as escolas de jurisprudência, nós temos a teoria geral do processo, a história do direito, busca e remonta dentro dessa tradição a organização. E uma das leis mais importantes que Roma cria dentro desse ordenamento jurídico é a ius gentium, ou seja, a lei das nações, que era um conjunto de princípios que regiam todas as relações entre romanos e estrangeiros. Esses princípios refletiam a preocupação do Estado romano com justiça, com equidade nas suas relações internacionais, ou seja, com os outros estados. Com a expansão do Império Romano e a integração de novas culturas, a absorção de conhecimento, ela tem o seu ápice. E nós temos aí a grande evolução do mundo moderno que se baseia ainda nesses estudos que vêm desde antes de Cristo. Posteriormente, após a queda do Império Romano, nós adentramos no período conhecido como Idade Média, um período muito fértil também e muito forte, pois os feudos estabelecidos em suas partes, a vassalagem e todo esse sistema que se instala na Europa, traz, primeiro, uma redefinição geográfica dos países, com a fragmentação da política e a fragmentação dos territórios. Mas os feudos, eles necessitavam uns dos outros. Eles tinham necessidade de alianças para a formação militar, para a manutenção de alimentos, conservação de vilas, aumento e delimitação dos territórios. E um dos tratados e das alianças feudais que vem nesse desenvolvimento
do direito internacional é o Tratado de Verdun, de 843 depois de Cristo. Nesse tratado, o Império Carolíngio foi dividido entre os 3 netos de Carlos Magno. Embora não fosse um tratado no sentido moderno, ele tem um grande impacto no início da divisão territorial que vai seguir em grande expansão dentro da Europa Ocidental. Um dos outros tratados importantes dessa época feudal é o Tratado de Melfi, de 1059, aonde o Papa Nicolau II e o normando Roberto de Oscardos, eles reataram e definiram as relações entre a Igreja e o Principado de Capua, estabelecendo uma autoridade papal que era investida sobre os bispos daquela região e também sobre os ábades. Ou seja, novamente nós vemos uma forte influência da Igreja na delimitação de territórios dentro dessa questão geográfica e política que se estabelece no período feudal. Uma das grandes também importantes que nós devemos citar é o Tratado de Alcaçovas, de 1479, que foi entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, que definiu a fronteira desses países com relação à expansão marítima. Veja, nós já estamos adentrando no período das grandes navegações, as expansões de fronteiras. Um tratado importantíssimo dessa época é o tratado entre Portugal e Espanha, que é o Tratado de Versalhes, que divide as terras do Mundo Novo para Portugal e Espanha. Ou seja, nós vemos aí já uma preocupação de trazer-se documentos escritos por soberanos que têm a capacidade de se respeitarem numa esfera, digamos, geográfica e política internacional de um mundo que ainda vai ser descoberto. Nós observamos que nesse período a soberania e o reconhecimento e a prática jurídica dos locais, ela é muito valorizada. E nesse período, um dos grandes ícones dos direitos dos estados, digamos, modernamente internacionais, é o Vaticano. O Papa, o direito canônico, ele influencia toda a Europa medieval, servindo de base, de ordenamento para toda a mediação de conflitos que existe dentro daqueles territórios. A supremacia do Papa, ela é inquestionável. Esse momento nós estamos na disseminação do crescimento econômico, da expansão marítima. Reinos como França estão caindo em um pouco de desacredibilidade daquela época, surgindo potências como Espanha e Portugal nas navegações, posteriormente o ingresso da Inglaterra com os seus corsários e as grandes descobertas que vêm. Então o Papa, ele tem uma autoridade suprema e ele atua muito forte como mediador em disputa entre esses estados. E podemos citar como grandes documentos dessa época o Tratado de Constância, onde o Papa Lúcio III e o Império Sacro, Império Romano-Germânico, já após a queda, e a cidade de Milão, eles encerraram um longo conflito armado com um tratado de paz, redefinindo novamente, estamos falando de geografia, de fronteiras desses estados. Grandes lutas, grandes disputas nesse período se faz por extensões de terra, divisão de fronteiras, rios, mares e montanhas, porque a necessidade da agricultura, do plantio, da subsistência é muito grande. E a Europa passa por um período muito difícil, com peste negra, com fome,
com a escassez de alimentos, até a chegada do Mundo Novo. Outro grande tratado que nós também podemos observar em sede do Vaticano, de Roma, do Papa, é o Tratado de Londres, de 1213, que foi realizado pelo Papa Inocêncio III e o rei João da Inglaterra e o rei Filipe II da França. Esse tratado foi um esforço para encerrar uma guerra que reconheceu o rei João como vassalo do Filipe II, ou seja, o reino da Inglaterra era submisso à França e assim a restauração de territórios ingleses dentro daquela base. O Tratado de Veneza, que foi realizado pelo Papa Alexandre III junto do Império Bizantino e também a República de Veneza, encerrou também uma outra grande guerra, um grande conflito armado para devolver a Veneza territórios que haviam sido conquistados pelo Império Bizantino. Ou seja, nós podemos observar que existe grande influência do direito canônico. E um dos ícones dessa influência são as cruzadas, né? A luta contra o império, que nós podemos dizer assim, muçulmano, que se estabeleceu na região, né, de Jerusalém. Dentre essas cruzadas, nós temos um intercâmbio jurídico e cultural, um choque entre duas potências que estão surgindo, que é o papado, a Santa Sé, e também o conjunto muçulmano, que tem uma forte influência, que tem a sua própria cultura, que dissemina o crescimento pela região da Europa, entrando ali pela Espanha, por Portugal, a região dos mouros. Toda essa bandeira e esse choque fomenta um novo crescimento no mundo. E aí nós temos a questão do surgimento, do desenvolvimento do direito humanitário. Por quê? Porque dentro das cruzadas surge-se a ideia relacionada com o tratamento de prisioneiros de guerra, a proteção de não combatentes, a garantia de acesso à ajuda humanitária devido aos sítios que eram feitos nas cidades fortaleza, como, por exemplo, o sítio dos muçulmanos em Jerusalém. Proteção a peregrinos, comerciantes. Então, nós também verificamos a proteção. O que foi as cruzadas? Com o surgimento do primeiro banco, né? Nós temos aí os cavaleiros templários que organizaram uma linha de passagem da Europa até Jerusalém, aonde depositava-se um valor e eles protegiam os peregrinos, os comércios, as pousadas. Então nós temos um crescimento e um fomento do comércio e da não guerra com essas pessoas, resumindo o conflito às potências armadas. Outra grande questão que nós temos aí, que surge já trazendo para a Idade Moderna, é a delimitação da nova Europa. Até a Primeira Guerra de 1914 a 1918, nós temos as fronteiras delimitadas e ainda com grandes conflitos. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela redefine a nova ordem mundial. Até o primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, nós ainda temos o vestígio de vassalos, de famílias, de casamentos por encomenda, de territórios baseados em alianças de famílias de poder. E com a morte de Franz Ferdinand, o embaixador alemão, a potência, nós verificamos que existe novamente a guerra, e essa guerra é por novamente o quê? Fronteiras, territórios. Então, dentro da idade já moderna, a partir do século XVI, XVIII, com o Renascimento, com as novas ideias de revolução social, de direitos humanos, com a Revolução Francesa, os tratados que são colocados em mesa, a nova constituição do pensamento do capital, do regimento das empresas, a Revolução Industrial, nós podemos ouvir que existe uma grande formação
em torno dos documentos internacionais, validando paz, fronteira, estabelecendo as relações entre o que nós posteriormente chamaremos de direito internacional. Destacando um desses documentos, nós temos a Paz de Westfália, que é um dos marcos do direito internacional moderno, porque ela encerrou a Guerra dos 30 anos na Europa. Esse tratado ele não apenas estabeleceu o princípio do Estado soberano e a igualdade entre os Estados, mas ele também reconheceu o direito dos Estados, ou seja, da instituição jurídica do Estado, de determinar a sua própria política interna e externa, o que nós hoje chamamos de autonomia da soberania. Neste sentido, nós observamos que existe uma consolidação desse sistema estatal. Com a Revolução Industrial, nós verificamos o crescimento do comércio internacional, dadas as grandes navegações, descobertas de minas de ouro, de cobre, ferro, prata, entre tantas outras riquezas na África, na Índia, nas Américas. E desta forma surge um pensador que organiza toda essa história e nos traz esse conceito de direito internacional público, que é a obra de Hugo Grotius. Essa obra ela traz um argumento e princípios norteadores e basilares que vão trazer a consolidação do direito internacional público. Isso porque, pelo entendimento de Grotius, existe a instituição da diplomacia entre os Estados. As relações internacionais elas passam a ser formais, com a independência da soberania dos Estados, a sua paz e também devido à necessidade de colaboração, surgem essas instituições que vão se consolidar e basear os tratados, as convenções, vai convergir o diálogo. Neste sentido, a Primeira Guerra Mundial, ela transforma a geopolítica europeia no que nós conhecemos hoje, tá? E ela é um impulso para a formação de organismos internacionais. O Tratado de Veneza, que coloca fim à Primeira Guerra Mundial, estabelece as bases geográficas dos países que nós conhecemos hoje. Mas, além disso, temos o embrião de órgãos internacionais, como nós hoje delimitamos ONU, Organização Mundial do Comércio. E nós temos a conceituação do que é o direito internacional público, sendo este o conjunto de regras e princípios que regula a sociedade internacional. Desta forma, nós observamos que em 1919, após o Tratado de Versalhes, as potências mundiais criam a primeira Liga das Nações. Criam também o Tribunal Internacional. O Tratado de Kelon-Briand, de 1928, ele traz 62 países assinando e condenando a guerra como meio de resolver disputas, passando isso para a esfera diplomática. Além do mais, nós temos também a criação da Organização Internacional do Trabalho. Então, em resumo, nós vemos que o direito internacional público, ele é o exercício dos estados soberanos das regras e princípios que regulam a sua atividade internacional. Façam os exercícios, deem uma boa lida no material de apoio e eu vos aguardo na próxima aula. Um forte abraço.